Pessoal, quando nós analisamos o nosso processo moral e o empenho que nós precisamos esforçar para um movimento sólido nesse sentido, isso tem a ver com uma atitude que vai brotar do nosso interior e que vai ser corroborado por uma cristalinização da nossa mediunidade. Mas Braga ela estava comentando que quando ela teve a revelação sobre as faculdades latentes mediúnicas que ela trazia, seja a vidência, a audiência, e também a questão da psicofonia, ela houvera comentado que todas as outras faculdades que ela trouxe foram deixadas para canalizar na psicofonia, que é a área que ela atua de palestra, que tem aí a ver com a psicofonia intuitiva, que é uma mediunidade intuitiva, e que em prol desse melhoramento gemal da psicofonia, ela acabou deixando os outros aspectos, mesmo tendo aí alguns resquícios dos outros tipos de mediunidade, para aprimorar a psicofonia. Isso tem a ver com, inclusive, o aperfeiçoamento de individualidade que vai acontecendo em nós e de recursos em dada direção. Quando nós nos propomos a ser fiel àquilo que abraçamos. Visto que o trabalho na seara mediúnica, que é o trabalho com Jesus, ele vai pedir de nós prática, experiência ininterrupta para ir aflorando e fortalecendo e conectando novos aspectos naquele caminho. E isso vai dizer de uma moral que eu consigo sustentar nessa fidelidade a Jesus e consigo, inclusive, receber na minha direção os sinais que Jesus permite que chegue até mim para me alertar aquilo que eu preciso melhorar, que são caminhos que vão acabar acontecendo via a pauta do nosso vontade e o desejo de melhorar, que vai fazer chegar até nós avisos de todo lado e que eu, ao captar aquilo, consigo perceber uma linha de segmento onde a própria atenção para aquilo que está me sendo avisado vai sendo assimilado por mim. Inclusive ontem, no vídeo que nós houvéramos feito, que até se perdeu, porque a gente estava com outro notebook, ele ainda é do Windows 10, que não comporta o Windows 11, e o vídeo acabou ficando corrompido, ele teve ali alguns travamentos, se perdeu, e agora até nós estamos com outro notebook que é do Windows 11, e ele tem algumas diferenças, e por isso que está dando para perceber que a câmera está diferente. E nesse vídeo de ontem, nós faláramos a respeito daquilo que é avisado para mim, pelo que eu falo, que o primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu.
Então, os vídeos que nós colocamos aqui no Cacau, eu procuro assistir, assimilar aquilo que eu estou recebendo de correção através do que está sendo falado, de orientação. E, inclusive, nas atitudes que eu experimento e vivo e realizo, se eu estou atenta, eu vou ser avisada e alertada se eu tiver uma observação otimizada daquilo que vivo. Naturalmente visando esse aprimoramento ingente. E isso tem a ver com quanto mais eu me disponho a trabalhar uma dada questão e a descobrir formas de prosseguir naquilo que iniciei, e inclusive com o esforço de me superar, de vencer meu limite, mas eu vou percebendo formas de melhorar a mim mesmo. E a questão do serviço sem distinção, que alcança alguém, independentemente se está num carro de uma aparente fortuna ou no andrade de uma prova grande, onde eu nem desprezo quem está nesse andrajo de uma prova maior, nem censuro aquele que está na fortuna aparente carreando. Eu vou conseguindo aprender a não julgar e inclusive a acolher a maneira que cada um prefere ver as situações em torno de si. Porque cada qual tem a sua percepção de si, do entorno, e tem a proposta que entende que é a recomendada para o seu caminho. E quando eu aceito aquilo que o outro busca, aperfeiçoa e acredita e acolho, eu consigo essa compaixão, essa tolerância que não é ter dó, mas é a compaixão de acolher a forma como cada qual prefere viver e compreender a si e ao seu redor. E acaba que quando nós falamos, por exemplo, de seguir uma doutrina como o Espiritismo, isso é muito especial porque o Espiritismo ele caminha per si. Mesmo que alguém que está na fileira do Espiritismo, propagando essa doutrina nas diversas frentes que ela nos oferece para que isso aconteça, nos diversos trabalhos e matizes que isso chega até nós, mesmo que alguém que caminhe nessa doutrina venha a sossobrar ou deslizar ou falhar, o Espiritismo ele continua de pé. É como se ele estivesse indene aquilo que os seus profitentes, os seus militantes possam realizar com ele, pela pureza que promana do Cristo e dos seus prepostos, a se derramar nessa revelação bendita. Naturalmente que, se eu levanto uma bandeira e não dou um testemunho condizente com o que eu estou falando, eu posso prejudicar a fé de alguém.
Inclusive, eu posso desmotivar alguém que me tem como espelho. Porque, seja na situação que eu tiver, mesmo que eu estiver no fundo de um poço, no fundo de um abismo, tem alguém que se espelha em mim. E, tendo essa consciência, se eu procuro oferecer de mim um testemunho nobre, eu estou contribuindo para que uma pessoa, pelo menos, levante e prossiga vitorioso sua trajetória. Em sendo assim, quando nós falamos de abraçar uma tarefa, quanto mais ela é extensa, maior perante a eternidade é a nossa família. E vai nos dizer de cumprirmos a palavra e vivermos ela, e não apenas a ouvirmos sem uma modificação na conduta, que seria nos enganar com um discurso falso. Então, por exemplo, quando nós nos percebemos uma situação em que a conversa começa a ficar acalorada excessivamente e que os ânimos começam a se exaltar, alguém perde a paciência, alguém fala mais alto, alguém começa a ter uma postura desafiadora, que tenta desafiar outrem ou algo. É um momento de nós silenciarmos alguns instantes e pensarmos um tanto mais, fazendo esse recuo. Visto que aquele que para de discutir ou de falar esmo sem uma reflexão nobre e um empenho de oferecer e arremessar algo melhor de si, ele começa a compreender. No momento que ele para, tanto o acaloramento excessivo ali no meio de uma troca de figurinha, ou uma questão de um descuido onde eu me percebo irritada, perco o controle da minha própria emoção e o comando sobre mim mesma. E por isso, gente, que quando Jesus ele fala a questão da vigilância sobre nós mesmos, do pensamento elevado, é muito importante nós termos em mente que quando eu consigo focar na qualidade das pessoas, eu consigo produzir muito mais no trabalho que está sendo realizado. E sempre vão acontecer surpresas na nossa direção para testar a nossa paciência, a nossa capacidade de dominar nós mesmos. Para que nós, pegando esse fio da meada, a gente vá aprimorando isso. Então, tinha acontecido que eu havia colocado um valor recebido numa herança, numa previdência privada. E depois de uns anos, Jesus me mostrou que eu não deveria ter feito aquilo. Porque quando eu parei aquele dinheiro naquela previdência privada, aquele dinheiro congelou, ficou a serviço do lucro, que é o movimento ali interno do banco, e pessoas que poderiam estar sendo ajudadas por aquele valor deixaram de ser. Então eu pedi a quebração daquele congelamento. E na época, nós houvéramos inclusive comentado ali com a direção dessa previdência privada que entrou em contato conosco para fazer realmente o rompimento, descongelar aquela situação e pôr o dinheiro na conta, porque aí teria como nós fazermos essa mobilização correta do recurso. E foi curioso porque a pessoa que houvera nos atendido tinha comentado que se distribuísse esse valor na conta por 5 anos, recebendo mensal
ao longo de 5 anos, o valor que tinha lá dividido por esse período, não incidiria imposto. E, em sendo assim, nós houvéramos preferido fazer dessa forma, fazer a entrega nesse período de 5 anos, isso começou em outubro de 2023, para sair da questão do imposto de renda, até porque o objetivo é ajudar mesmo, porque a gente sabe que o que está conosco materialmente, até nosso corpo, é emprestado, não nos pertence. E nós teremos que prestar conta do que fizemos, dos recursos que nós movimentamos emprestadamente. E quando aconteceu que o valor começou a cair, agora que deu 1 ano que a gente foi fazer a declaração de imposto de renda desse ano, gerou uma guia para pagar de quase R$3.000, que foi alegado o valor dessa previdência privada que caiu ao longo de 2024 na conta, ou seja, na verdade o imposto incidiu, inclusive tinha a opção de dividir mais vezes. Eu acabei optando por dividir mais vezes, mesmo inserindo 1% da Selic de juros para cada parcela, para que sobrasse mais dinheiro na conta para ter como ajudar quem precisa. Então, até uma outra modificação, porque antes se tivesse com dinheiro ali, fosse pagar um óculos, eu pegava e fazia aquele pagamento à vista, porque achava que era a questão da praticidade, de facilitar que aquilo está ali na conta, e aí você não precisa ficar pagando parcela, e acabava optando. Mas também foi uma outra questão que Jesus foi me mostrando, que se eu acabo aproveitando as opções de dividir, como esse notebook aqui, que foi dividido em 24 vezes, o valor que seria ali à vista, acabou que o cartão ali, no local onde nós compramos, o cartão dessa loja permitiu essa divisão em 24 vezes, nós acabamos optando. Porque aí você tem como, saindo parcelas menores todo mês para dada coisa, sobrar mais para aquele que esteja necessitado. E uma outra coisa, gente, curiosa, que Jesus foi me mostrando desse respeito, é que sempre tem alguém que é próximo a nós, que é amigo, que nos é querido, às vezes até um sobrinho, ou um colega que tem aí um aniversário, seja ali de um agregado na sua família, ou mesmo um filho, e a gente tem aquele costume, às vezes, de querer fazer aquela presenteação com algo, ou mesmo alguma coisa ali diferenciada. E de repente, se a pessoa tem uma condição relativa, às vezes não é necessário. A gente pode usar o dinheiro que a gente usaria ali para alguém que está passando uma necessidade grande. Porque se nós considerarmos hoje no Brasil, e nós estamos falando apenas de Brasil, existe aqui uma população que é a maioria que vive de salário mínimo. Então a pessoa, ela trabalha o dia todo, ela não tem condições de arrumar outro emprego, porque ela já fica o dia todo no emprego para ganhar um salário mínimo. E se ela tem que pagar aluguel, ela escolhe entre comprar um remédio que ela precisa e pagar aquele PTU. Entre comprar um leite que o filho precisa e pagar a parcela daquele aluguel. Ou mesmo um financiamento, que acaba tirando um valor importante da renda. E existiu um avanço nesse sentido pelo Minha Casa Minha Vida e a distribuição que aconteceu facilitada de parcelas N para diminuir o valor de cada qual, mas mesmo assim a maioria da população escolhe entre uma coisa e outra, porque o dinheiro não sobra. Então são muitas pessoas passando necessidade, para falar só de Brasil, porque a gente sabe que há regiões no mundo que a situação ainda é muito pior, como as áreas que Fraternidade Sem Fronteira atua,
ali uma parte da África, em outros locais, em que as pessoas, crianças, idosos, doentes, são usados como armas de guerra e que precisa de recurso maciço para levar um pão e uma água. Que acaba que aqueles crianças ali, aquele populacho fica sem. Daí que é uma situação em que urge realmente nós termos esse cuidado, porque por mais que nós tenhamos o costume até mesmo de usar para nós com coisas que são berloques, e que a gente pode deixar de ter aquilo para ter como ajudar mais alguém. Então, assim, às vezes são detalhes como, por exemplo, essa questão de, se a gente considerar a população do Brasil, a necessidade que existe, fora, a gente sabe que tem situações muito pior e que, por isso que ajudar instituições humanitárias como Fraternidade Sem Fronteira leva auxílio para muitos no orbe afora que precisam, ainda mais do que nós, porque no Brasil, pelo menos, o recurso básico ainda vai chegando, mesmo que não sobre, e a maioria da população viva com dificuldade. Mas fora, há situações muito piores. E para falar apenas do material, porque a gente sabe que a instrução e oração ainda é mais importante. Levar isso, fazer isso alcançar as pessoas. Mesmo que às vezes a pessoa não seja de tal religião, mas às vezes uma reflexão que você leva, uma oração, Jesus usa daquilo, não por nós, porque sabe da nossa miséria, falando por mim como espírito inferior, que não teria condição para aquilo, mas pela misericórdia dele mesmo, para levar consolo e auxílio através daquilo que realizamos. Em sendo assim, essa questão, por exemplo, igual dessa previdência privada que acabou fazendo isso, aí nós acabamos optando por essa divisão de 8 vezes e incidindo esses juros. Então, são detalhes, gente, que à medida que a gente vai caminhando e tem abertura, Jesus vai mostrando. Que às vezes ele não mostrou antes, porque eu não estava enxergando o sinal dele. E por isso também é tão urgente correr atrás da nossa melhoria moral. Porque nós ainda temos uma condição de ignorância e de desconhecimento muito grande pela nossa miséria, pela nossa insuficiência. E, em sendo assim, promana é do Cristo a verdade. Porque Jesus, ele houvera comentado que a verdade nos libertaria. E essa verdade é também um preparo que eu vou tendo para receber aquilo que está sendo chuvado sobre mim. E por isso que a proposta, conforme vai dizer em Justiça Divina, no capítulo 75, Crenças, Jesus, em momento algum, ele disse que nós já conhecíamos a verdade. Também ele não houvera precisado quando a verdade, ela seria trago à luz entre nós. Mas ele deu a entender que a verdade é a divina luz, conquistada pelo suor, pelo sangue, pelo merecimento de cada qual. Então ele simplesmente diz: conhecereis. E quando Jesus ele esteve entre nós, encarnado, ele deixou uma série de revelações e de disposições que, depois que ele veio a viver a crucificação, é que aquilo foi ficando claro para o populacho. E à medida que as pessoas iam despertando
para o valor imorredouro do vibração do Cristo e do seu Evangelho, elas iam querendo se aproximar de Jesus e elas acabavam encontrando em Maria, sua mãe, essa referência. Porque Jesus já não estava fisicamente entre nós, ele continuou energeticamente conosco, mas fisicamente não estava mais. E Maria continuou ali ao longo de 13 anos, após a crucificação de Jesus, encarnada. Então, ali na casinha de Éfeso, que é um casinholo onde ela ali morava com o evangelista à beira-mar, numa montanhola, ela recebia pessoas de toda procedência, muito necessitadas, seja da sua cura, da sua palavra de consolo, do seu conselho. E ela acabou trabalhando muito ao longo desses 13 anos, antes de desencarnar. E mostra que o conhecimento da verdade, ele foi sendo gradativo. Porque talvez aquele que estava ali no momento da crucificação de Jesus ainda não conhecia. E aquilo que estava acontecendo ali poderia ter passado por ele como um acontecimento comum. Que ele não deu maior importância. Mas depois que aconteceu a ida de Jesus, aquilo foi como que abrindo os olhos. E muitos passaram, além daqueles que já estavam ali com Jesus naquele primeiro momento, o seguindo. Depois da crucificação, muitos acabaram desejando seguir com Jesus e buscavam em Maria essa forma de conhecer melhor a verdade. Mas a verdade mesmo, ela só vai sendo disponibilizada para nós na pauta do nosso esforço, da nossa demonstração de suor e de sangue, de ginástica em dada direção. E se nós considerarmos a ansiedade que está no topo das nossas mazelas, nós temos aí também a questão da depressão, da automutilação, que aumentou 300% nos últimos anos. Mas se a gente considerar o que acontece conosco hoje, alguns aspectos mostram o porquê da nossa ansiedade mórbida. Porque, igual perto aqui de nós, havia aberto uma academia aqui na nossa rua e na rua paralela uma academia e outra do lado. Ou seja, pelo menos aí 3 locais próximos ligados à atividade física. E enquanto a daqui da rua estava ali funcionando, ficava cheio ali dentro. E a da rua paralela, as duas, fica lotado. A gente passa ali, fim de tarde, esses horários inclusive de pico, que as pessoas estão antes de ir para um trabalho, ou durante o almoço, ou no fim do expediente, vão ter como fazer aquela atividade, e lota para fazer aquela atividade. E muito dessa busca para uma academia tem a parte de buscar uma saúde, mas tem a parte da estética. E nós temos o aumento no mundo de cirurgias estéticas que estão acontecendo devido à nossa preocupação com a aparência, que tem a ver aí com a ideologia do materialismo, que vai dizer de uma busca por melhorar
aquilo que é físico, passageiro, transitório, irrelevante, e que, mesmo que isso custe, às vezes, sacrifícios inenarráveis do indivíduo, desde uma academia acima e além daquilo que seria o recomendado para uma recuperação metabólica e um reequilíbrio do organismo, até uma cirurgia invasiva e perigosa, visando uma alteração de algum caractere físico. E acaba que é algo que dissemina entre nós. Então, o mundo vai dizer que eu preciso ter ali quem é casado, o marido mais bonito, ou a esposa mais bonita, ou os filhos mais bem-sucedidos. Como num dado recorte em que uma moça de uma filha aí, uns 20 e poucos anos, como era comentado que ela tinha ido para uma dada cidade aqui do Brasil, que tem ali um oferecimento de estudo diferenciado para morar e trabalhar, e ela já pegou e quis que as duas filhas dela, uma fosse para a Londres para poder estudar lá, e a outra ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Mas não é a questão de ir para tal lugar para estudar, é a nossa busca de ficar por cima e a dificuldade que nós temos, porque a gente se sente ferido, humilhado, diminuído se a gente fica por baixo, em algum aspecto que para nós significa ficar por baixo, pela importância que a gente dá para aquilo. E em sendo assim, vir essa corrida, porque preciso ter o melhor emprego, eu preciso ter o maior número de curtidas, eu preciso ter a imagem mais bem-sucedida, eu preciso ser aquela que recebe elogio, que tem o estudo na melhor escola, a mais inteligente, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa. Então, se a gente está com carro e a gente passa um tempo, a gente quer outra. O carro está funcionando. O carro, a gente pode continuar com ele pro resto da vida, porque ele funciona. Mas a gente quer outro. E faz dívida, às vezes busca ali um outro carro, porque colocamos uma necessidade imaginária. Estar numa casa que atende, inclusive a casa, quanto menor, mais fácil de você mexer com ela, facilita. Mas eu tô ali em algo adequado que me atende, porque me ajuda a ganhar tempo, economizar trabalho, energia. Eu quero uma casa maior. Eu estou numa casa maior, agora eu quero uma piscina. Por aí vai. Às vezes a gente está fazendo um curso aí de pós-graduação, não, agora eu quero mestrado. Termina o mestrado, não, agora eu tenho que ir para o doutorado. E aí a pessoa já entra em desespero, porque ela tinha que estar no mercado de trabalho e não está, porque ainda está ali fazendo aqueles cursos intermináveis. Então são dicotomias que nos enlouquecem, que nos transtornam, que nos adoecem, porque o materialismo é isso. Esse adoecimento, esse transtornador para nós, porque é o valor materialista que incute isso em nós, a gente acata. Quando eu tinha ido para BH, período que eu estudei ali no UFMG, eu houvera feito ali o mestrado na área de genética, mas na época eu acabei fazendo uma coisa mais voltada para vestibular do Enem, porque eu não tinha experiência com laboratório, ainda não tenho, diretamente ligado ao departamento de genética. E eu houvera ficado um tempo ali e
até pelo estado de transtorno mental que eu estava na época, eu houver optado fazer o mestrado, terminar ele e voltar para Araxá, que eu tinha ido para BH. E foi assim muito difícil concluir esse mestrado, porque durante o curso ali, o orientador do trabalho, ele viu que eu não tinha experiência de laboratório, que ele havia me aceitado ali como orientanda na área princípio ali que ele atuava, mormente de biotecnologia, patente, porque ele tinha uma instituição de biotecnologia, Fonêutria, que distribuía produto biotecnológico, e tinha, inclusive, ali um PhD, que inclusive o curso dele tinha sido na Inglaterra, inclusive ele fez o PhD por ali também na Irlanda, período que a gente estava ali, a turma que entrou junto na época, e estava na coordenação ali, inclusive, do departamento de genética. Ele era o subcoordenador, tinha um coordenador, ele era o subcoordenador, ou seja, eu coordenava junto ali, um co-coordenador ali do departamento. E quando ele viu que ele tinha aceitado alguém ali, que não tinha nem experiência de laboratório, acabou que virou-se uma indisposição. Inclusive eu tinha ido para um outro orientador do trabalho, que acabou achando melhor voltar para ele, por causa dessa falta de experiência, mas que tem a ver também com o transtorno mental que eu vivia na época. E aconteceu que, em meio a esse tumulto, eu tinha deliberado terminar o mestrado. Mas, gente, quando concluiu e que aconteceu a banca ali, que foi feita a conclusão, tinha um monte de coisa que foi proposta para modificar na dissertação. Aí, inclusive, o período que esse orientador foi fazer o PhD dele, ele deixou alguém, uma moça que já tinha sido orientada por ele, que tinha doutorado, para poder, junto com uma outra mestranda ali, que já tinha concluído também título de doutorado, me ajudar para modificar infindáveis coisas que eles achavam que tinha que modificar na dissertação. Mas acabei passando ali no mestrado e pude concluir ele. E aí, quando aconteceu esse momento, a turma que tinha entrado junto comigo para o mestrado ia fazer uma leva automática para o doutorado, sem precisar de um novo processo seletivo. Então, ia fazer uma migração líquida da turma que tinha entrado no mestrado, já ia direto para o doutorado, quem tivesse interesse. E ele veio comentar, sugestionar se eu tivesse interesse em ir para o doutorado, que ia ter uma reunião ali com os interessados, isso do grupo que já tinha entrado ali no mestrado, e foi um momento que eu falei que eu estava indo embora, porque realmente eu tinha ficado para concluir o mestrado e ia voltar para Araxá. Mas a pressão, gente, é muito grande, porque a ideia do materialismo é você querer subir no que para o materialismo é subida, e você perde a noção da sua necessidade real, daquilo que realmente você está sendo chamado a fazer por Jesus, e da proposta transcendente da sua velejatura, da sua encarnação, porque o materialismo ele te cega. Então, às vezes, eu estou sendo chamada por Jesus a uma outra atuação, a um outro local. E o fato de eu estar com a ideia materialista, com esse pipoque, isso gera uma ansiedade e gera escolhas erradas, porque aí é tempo que eu vou perder ali mais um doutorado, que seria pelo menos mais uns 2 anos, geralmente até 4 anos. E não que seja ruim estudar, mas na visão espiritualista, o que importa é o espírito, não é um título acadêmico, um dinheiro no banco, um carro. O que importa é o meu espírito avançando moralmente. E eu só vou conseguir fazer isso se eu for fiel àquilo que eu me comprometi com Jesus a fazer.
seja onde for, seja limpando um banheiro público, que é o meu trabalho, que eu realizo, mas se foi isso que eu combinei com Jesus antes de vir, é ali que está a minha ascensão. E a dignidade, a beleza do que eu realizo está em como eu realizo, não é onde nem o que, mas em como eu faço aquilo. Se eu estou conseguindo ser fiel a Jesus, naquilo que realizo. Então, assim, é realmente uma situação que nos assola e que nos atropela, porque aí a gente fica nessa corrida desenfreada e as nossas estatísticas dizem por si. Nosso adoecimento, a nossa dependência de remédio, faixa preta e outros correlatos, a nossa autolesão, as nossas ideações suicidas, a depressão, que diz por si do que o materialismo tem feito conosco e as ideias materialistas, porque acaba que é uma experiência insaciável, porque o materialismo ele vai me insuflar a fazer tal coisa, mas sempre querer mais, enquanto que a busca elevacional ela encontra, num dado momento, chegado num certo ponto, a felicidade que não depende do externo. É uma felicidade que vem de dentro e nada abala. O mundo pode quebrar na minha cabeça, que eu consigo ter paz, eu consigo estar feliz. Que não é que eu vou ter momentos de oscilação e de tensão, mas eu consigo segurar, pular minha peteca, no sentido de me manter num padrão nobre, limpo e digno. E aí, chegado nesse ponto, é uma felicidade inabalável. E isso o mundo não pode dar, porque o mundo, o que ele vai me proporcionar é adoecimento. Se eu for atender aquilo que é para ele paradigma e objetivo a ser seguido. E em sendo assim, se a gente considerar, por exemplo, nos últimos 4 anos, houve um crescimento de cirurgia estética no Brasil e no mundo de 40%. E por isso que nós precisamos aí dessa empenho. Então, se a gente pegar, por exemplo, num sequencial, a lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais realizado. Depois dele vem o aumento mamário, depois a cirurgia palpebral, depois a abdominoplastia e depois rinoplastia. Então, para mostrar como realmente nós estamos reféns. E aqui, gente, é um alerta para todos nós, porque nós estamos num corpo de carne, nós estamos numa matéria. Então, ou eu venço a minha matéria ou ela me vence. Se eu uso o meu organismo para os objetivos do espírito, ascensionais, eu vou avançar consistentemente na proposta de Jesus para a nossa vida. Mas se eu opto por atender aquilo que é imposto pelo midiático, pelo materialismo, enquanto normas que desejam essa inversão
daquilo que Jesus nos traz, que inclusive quando Jesus diz para negar a mim mesma, tomar minha cruz e segui-lo, já diz por si que é o oposto do que o mundo nos fala. Porque Jesus ele vai dizer, olha, nega a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, coloque aquilo que você traz emprestadamente à disposição do nobre, do elevado. Porque quando nós formos embora daqui, nós vamos levar apenas, unicamente, a bem que nós houvermos feito. Então, soou o nosso momento de partir e de irmos para o astral, levaremos conosco unicamente aquilo de bom que nós houvermos deixado aí enquanto passáramos por esse orbe. Por isso que tem a ver aí, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, num recorte do tópico 3, a caridade, ela está em primeiro lugar no rol das virtudes, porque ela vai abranger todas as outras, brandura, benevolência, humildade, indulgência, justiça e por aí vai, porque é a caridade a absoluta negação do egoísmo e do orgulho. Por isso que tem a ver com essa proposta. E para nós concluirmos essa nossa reflexão, nós vamos lá em Boa Nova, no recorte ali do momento que Jesus vai ter com Maria, quando ela estava próxima ali de desencarnar, e ela procura então aqueles que estavam sendo torturados nos cárceres e orienta e emula eles a cantar. E pede, canta, tenha bom ânimo, converte a dor terráquea em alegria celeste. Por isso que no tormento mais duro, essa legado de Maria, da alegria, do bom ânimo, que é essa herança suave que ela deixa para nós, vai dizer de, no coração, termos esse silêncio brando, da rosa mística de Nazaré espalhando sobre nós o seu perfume, onde quer que se espraie o cântico de gratidão ao Senhor, no clima religioso que for, e na fé que o indivíduo professar, ou mesmo que não professe fé nenhuma, mas ele derrama de si essa vibração luminosa e diz sim aquilo que vai dentro de si, que é o que importa, o bem que eu efetivamente faço a outra, e é o que vai ficar quando formos chamados a demandar o astral.